Olá a todos! Às vezes, as pessoas acham coisas inacreditáveis em lugares inesperados. Um desses lugares inesperados seria o interior de uma estátua, que à primeira vista parece um local totalmente cerrado. Eu nunca ouvi falar nesse tipo de coisa. Bem-vindos ao nosso canal, todos que pensaram assim. Hoje, gostaria de apresentar alguns exemplos surpreendentes. Vamos ao ranking de objetos inesperados encontrados no interior de estátuas. O pergaminho nas nádegas da estátua de Cristo. No final do século XVIII, havia um padre chamado Joaquim Mínguez na Espanha. Ele servia na igreja na vila de Burgo de Osma, mas também se dedicava à agricultura. Especificamente, em 1777, com a epidemia do tifo, trigo, centeio, cevada e aveia foram bem colhidos sob sua orientação e muito vinho foi armazenado no porão da igreja. Além disso, este padre devoto a Deus gostava de jogar bola e cartas com outros clérigos em seu tempo livre. Por que eu sei disso? A resposta é simples. Estava tudo escrito em um pergaminho deixado pelo padre. Foi acidentalmente descoberto há alguns anos nas nádegas da estátua de Cristo na igreja de Santa Águeda. Por qual motivo esse padre católico, enterrado na história, colocou um pergaminho em tal lugar? Fiquei curioso. Pelo pergaminho deixado pelo padre Joaquim, também foi descoberto que o criador da estátua era um artesão chamado Manuel Bal. Pelo que parece, a igreja pedirá para ele produzir várias outras estátuas. Sendo assim, parece que as outras obras também precisam ser examinadas. Talvez algo mais interessante seja descoberto. Estátua de cocaína de Jesus Cristo. Dentre algumas descobertas em estátuas de Jesus Cristo, existe uma muito pecaminosa. Por exemplo, drogas. A estátua da pessoa mais sagrada no cristianismo estava sendo transportada do México para Dallas. Porém, quando o cão detector de drogas reagiu estranhamente à estátua, os policiais americanos estavam convencidos do crime. Um teste revelou que o material da estátua foi misturado com 3 quilos de cocaína junto de outras substâncias. O escultor, sem nome aparentemente, estava certo que sua obra não seria vistoriada. As máfias de drogas latino-americanas são reconhecidas por sua excelente engenhosidade e é justamente por isso que seus negócios hoje em dia estão indo tão bem, apesar de décadas de repressão trabalhadora. No entanto, traficantes de drogas não costumam cometer blasfêmia a Deus como neste caso. Isso porque, apesar de serem cruéis e ardilosos, eles têm um lado temente a Deus e são religiosos. A nota mais antiga. Como já é bem conhecido, as primeiras notas do mundo foram emitidas na dinastia Tang, na China. Naquela época, a China estava no auge da prosperidade e sua esfera de influência se estendia ao Mar Cáspio no oeste, Malásia ao sul e Sibéria ao norte. Além disso, as notas continuaram a ser emitidas em tempos posteriores. Apesar de ter sido bastante difundido em ampla região, hoje em dia não se encontram mais tantas notas. Portanto, cada nota vale ouro. Em 2016, especialistas em arte australianos descobriram uma dessas preciosas notas medievais em um lugar inusitado. Foi alojada na cabeça de uma estátua de madeira construída durante o tempo de Hongyu, o primeiro imperador de Ming, China. As notas encontradas por especialistas australianos são completamente diferentes das cédulas atuais e seu tamanho é equivalente a uma folha de sulfite. Na nota, as letras Ican, ou 28 gramas, de prata indica o seu valor. A data de emissão é de 1371 e também constam ameaças sobre punição severa àqueles que falsificarem as notas. Barra de reforço e concreto nas ruínas de Palmira. Em 2015, uma organização banida internacionalmente, os terroristas do Estado Islâmico, destruiu as antigas ruínas de Palmira. As imagens devastadoras correram o mundo.
Dado que o choque inicial da barbárie diminuiu, houve um debate acalorado sobre outra preocupação, uma visão clara de barra de reforço e concreto nas imagens e fotografias. Muitas hipóteses foram levantadas para explicar esse fenômeno, mas nenhuma delas parecia viável. Alguns argumentaram ser uma evidência de que uma civilização muito avançada tecnologicamente existiu há muito tempo, enquanto outros estavam felizes em dizer que esta obra é uma falsificação criada em tempos modernos. A verdade, porém, é muito mais simples. Estátuas antigas e monumentos artísticos são constantemente restaurados, usando técnicas modernas. No entanto, pelo fato das pessoas não saberem disso, muitos ficaram chocados ao constatar a barreira de reforço e concreto em meio às ruínas. Chaves e cartas de amor. Como sabemos, em todo o mundo desde a época de Shakespeare, nenhuma história de amor é mais triste que a de Romeu e Julieta. Sendo assim, em Verona, na Itália, sede do clássico da literatura mundial e lar desses personagens, não havia a possibilidade de não ter uma estátua associada a eles. Uma delas é uma estátua de Julieta, construída em 1969. Todos os turistas tocam seu peito e seguram suas mãos. Isso porque era dito que quem o fizesse teria sorte. Como resultado, em poucos anos a estátua ficou desgastada e teve que ser restaurada. Assim, no processo de restauração, várias coisas foram descobertas no interior da estátua. Em maioria, bilhetes com nomes de amantes e chaves de cadeados. Você já deve ter ouvido falar de uma cerimônia realizada por recém-casados que consiste em trancar um cadeado em algum lugar e esconder suas chaves. Em Verona, alguns moradores decidiram esconder a chave no interior desta estátua. Eu acho que isso seja o resultado de um desejo para a felicidade de ambos, mas considerando o infeliz destino da heroína de Shakespeare, eu sinto certa estranheza na escolha do lugar. O mais surpreendente é que as pessoas estavam enfiando seus bilhetes e chaves na estátua à força. Não havia buracos na estátua, apenas rachaduras que se fizeram com o decorrer do tempo. Porém, isso não parecia ser um obstáculo. Aqui dá para sentir a extraordinária determinação de um casal apaixonado. Monges mumificados. Como você pode perceber nos exemplos anteriores, tudo está escondido no interior da estátua. Coisas interessantes que nos fazem reagir involuntariamente. Como assim? Coisas que despertam nossa curiosidade e até coisas fora da lei. Para ser sincero, alguns objetos são realmente assustadores. Por exemplo, corpos humanos. A descoberta chocante foi feita em 2015 por especialistas holandeses no Museu Drents. Foi descoberto que o corpo de um monge mumificado, através de um ritual especial para se tornar Shokushinbutsu, estava no interior de uma estátua em pose de meditação de Buda há 1000 anos. Mesmo na Idade Média, alguns criticaram o ato como sendo de ascetismo extremo e atos desumanos. Não entrarei em detalhes nesse vídeo. Um exame de raio-x mostrou que o esqueleto do monge estavam conservados em ótimas condições. Foi descoberto também que havia alguns pergaminhos com caracteres antigos no interior do corpo, esses que não puderam ser extraídos para análise, pelo fato de poder danificar essa valiosa relíquia. Porém, a partir de um pergaminho enrolado na parte pedestal da estátua, foi descoberto o nome do monge. Seu nome é Liu Quan. Pelo que parece, ele foi um sacerdote ativo desde a segunda metade do século XI até o início do século XII. O mais interessante é que 2 anos após a descoberta, em 2017, os habitantes de uma vila na China processaram os holandeses. Eles alegaram que a múmia no interior da estátua se tratava do proeminente monge Zhang Gong, que vivera em sua aldeia na Idade Média. A estátua da vila roubada em 1995 estava guardado em um templo local há séculos e era adorada pelos moradores. Afinal, quem era a pessoa no interior da estátua? Zhang Gong e Liu Quan são a mesma pessoa? Talvez nunca saibamos a verdade, porém ainda assim é uma história bem interessante e também assustadora. Você já conhecia algo sobre essa história? Esse foi o nosso ranking de hoje. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado.
Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar em suas redes sociais. Estamos comprometidos em trazer mais conteúdos com variedades de informações que vão agradar seus interesses. Afinal, esse canal foi feito para isso. Então nos veremos em breve. Até logo!